A história começa no reino de Grenada, onde o rei Lord Vat expressa sua gratidão ao herói da espada sagrada, Well. Ele conta a Well que, mais uma vez, ele protegeu o reino das bestas mágicas, e graças a isso, limpando a garganta dramaticamente, todos podem receber o novo ano em paz. Well ouve em silêncio, sabendo que lhe resta apenas um ano até a aposentadoria. Depois disso, ele espera finalmente viver uma vida tranquila, longe de batalhas e caos. O mundo em que vivem é repleto de perigos. As bestas mágicas se espalharam por todo o continente. Essas criaturas eram animais comuns, mas sofreram mutações violentas por causas desconhecidas. Quando uma besta se transforma, seu corpo cresce aos poucos, fica mais forte e feroz, atacando qualquer coisa à vista. A pele endurece tanto que armas normais não conseguem feri-la. Pessoas comuns só podiam fugir e se esconder. No entanto, a humanidade encontrou uma forma de contra-atacar: armas sagradas, forjadas de minérios especiais. Com o tempo, nações e reinos se formaram ao redor dos guerreiros que empunhavam essas armas poderosas. Entre eles, Grenada se destacou por ser protegida por duas relíquias sagradas: a espada sagrada Ellsring e a lança sagrada Well. O rei Lord Vat dá as boas-vindas calorosas a Well no banquete e diz que toda a festa foi preparada em sua honra. Ele sorri e manda que Well beba à vontade naquela noite, pois merece. Well agradece educadamente. Ele pensa em como sua vida comum mudou completamente há 19 anos, quando puxou a espada sagrada Ellsring da pedra. O rei Lord Vat ri e pede que Well pare de chamá-lo de majestade, pois o vê como um irmão mais novo, não como subordinado. A rainha Feliciel repreende o marido com gentileza, dizendo que ele já bebeu demais e que, se continuar assim, não sobrará nada para Well aproveitar. A primeira princesa, Mariciel, elogia a atuação de Well na batalha do dia anterior, dizendo que foi verdadeiramente impressionante. A segunda princesa, Aliciel, se inclina para a frente, animada, e diz que quer ouvir cada detalhe do que aconteceu no campo de batalha. Enquanto Val escuta, ele pensa em silêncio como a vida é estranha e imprevisível. Nunca imaginou que um dia estaria sentado no Palácio Real, celebrando o Ano Novo com a família real. Ele vem de origem simples e é apenas um homem velho. Nunca nem namorada teve. Então, o rei Lord Vat anuncia de repente que há boas notícias. Ele diz que na cerimônia de seleção de heróis, alguém finalmente conseguiu puxar a lança sagrada. Val fica chocado ao ouvir a notícia. A segunda princesa, Aliciel, diz animada que esteve presente na cerimônia e que foi uma visão incrível. A primeira princesa Mariciel concorda com a cabeça e explica que nem os cavaleiros mais fortes e musculosos de toda a ordem conseguiram mover a lança sagrada nem 1 centímetro. Ela acrescenta que ninguém imaginava que um garoto tão jovem seria o único a puxá-la com tanta facilidade. Val responde calmamente que uma arma sagrada não escolhe seu portador apenas pela força física. Ele explica que uma arma sagrada nunca reconhece alguém a menos que essa pessoa seja digna. Aliciel, curiosa e ansiosa para aprender mais, pergunta a Val o que ele quer dizer com isso. Val vira-se para ela e pergunta se ela sabe sobre mana. Quando ela balança a cabeça, ele começa a explicar. Ele diz a ela que toda coisa viva, humanos, animais, peixes e até árvores, contém algo conhecido como mana. Val explica que apenas transferindo mana para a arma sagrada é possível cortar os corpos duros das bestas mágicas. Sem mana, uma arma sagrada não é mais do que uma ferramenta ofensiva normal, incapaz de mostrar sua verdadeira força. Ele continua dizendo que usar uma arma sagrada consome uma quantidade extremamente grande de mana, e é por isso que o reino seleciona candidatos a herói com base em se eles conseguem puxar uma arma sagrada ou não. Ele também lembra que mana não pode ser vista a olho nu. Aliciel escuta com atenção, depois concorda com a cabeça e diz que finalmente entende que o que um herói precisa não é apenas força física, mas a bênção do mana. Que blá blá blá, que conversinha, hein? Não quer resumir, não? Depois disso, o rei muda de assunto de repente e diz a Val que finalmente chegou a hora da recompensa por sua aposentadoria. O rei Lord Vat pergunta casualmente a Val qual de suas filhas ele gostaria de casar. Val fica tão chocado que derrama todo o vinho da mesa sem querer. Ele se desculpa rapidamente e diz que não é digno de algo assim. Eu já sabia que você era um retardado mental, mas não tanto. O rei acena com a mão e diz que Val não está ficando mais jovem e que precisa de uma parceira, especialmente alguém que possa ajudá-lo a manter as aparências adequadas como herói. O rei Lord Vat acrescenta que o predecessor de Val, Marissa, também era um plebeu.
No entanto, ele se casou com a realeza e até se tornou parte da própria família do rei, já que se casou com a irmã do rei. Val tenta explicar que Marissa e a irmã do rei se apaixonaram naturalmente e que seus sentimentos eram reais. O rei Lord Vat simplesmente responde que a maioria dos cidadãos sonha em se casar com a realeza depois de se tornar herói. Ele pergunta novamente a Val se ele realmente não quer esse tipo de vida. Val pensa para si mesmo que é verdade, já que tantas pessoas sonham em se tornar heróis porque esperam recompensas luxuosas, terras, alto status e casamento com beldades nobres em troca de arriscarem suas vidas. Eu faria esse acordo. E você, Yurivit, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Mas o que Val queria era completamente diferente. Val olha para o rei Lord Vat e o chama de irmão mais velho. Ele explica que, para ele, ambas as filhas do rei parecem sobrinhas. Então, a única coisa que ele realmente quer após se aposentar é uma pensão simples e suficiente que lhe permita viver tranquilamente. Ele também diz que, se o rei lhe permitir treinar o novo herói adequadamente e criá-lo como um sucessor digno, Val se sentirá genuinamente feliz e realizado. O rei Lord Vat balança a cabeça com um pequeno sorriso e diz que Val é sempre sério, mesmo durante uma celebração. Uma das princesas pega então a taça de Val e gentilmente serve mais bebida em seu copo. Após o longo banquete terminar, Val finalmente vai para o quarto de hóspedes preparado para ele dentro do castelo real. Ele cai na cama macia e murmura que definitivamente bebeu demais. Naquele momento, sua espada sagrada, Elsring, de repente fala com ele. A voz diz que é raro ver Val em um estado tão bêbado. Elrin também comenta que o rei Lord Vat bebeu demais também, e que isso pode não ser bom para ele mais tarde. Dentro da espada sagrada vive uma entidade semelhante a um espírito, um ser que um dia foi humano, mas de alguma forma acabou residindo dentro da lâmina. Val diz a Elrin que eles lutaram lado a lado por 19 longos anos. No entanto, ele ainda nunca viu o verdadeiro rosto dela. Elrin o provoca, dizendo que é uma pena para ele porque ela conhece cada pequeno pensamento dentro da cabeça dele. Val suspira e diz a ela para parar de ler sua mente sem pedir permissão primeiro. Então, Val pergunta a Elring se ela acha que o próximo herói também será capaz de ouvir sua voz. Elring responde calmamente que, entre todos os heróis que já empunharam ela, apenas Val conseguiu ouvi-la falar. Ela acrescenta que, se o novo herói pode ouvi-la ou não, Val finalmente recebeu um sucessor adequado. Val concorda e diz que caçar bestas juntos e treinar um novato de novo será divertido para ele. Ele também diz que, como só lhe resta um ano final, antes de se aposentar, ele contará com Elring, como sempre. Elring responde suavemente que ela também contará com ele. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Algo completamente imprevisível. Algo que não faz sentido. Well de repente abre os olhos e se vê deitado dentro de uma prisão, acorrentado e confuso. Ele não se lembra de como chegou lá ou o que aconteceu com ele depois de adormecer. Sua cabeça está tonta e ele sente como se tivesse pulado no tempo. Quando a porta da prisão se abre, ele caminha lentamente para fora, esperando uma explicação. Porém, as pessoas reunidas do lado de fora começaram a jogar pedras nele. Um cidadão gritou com raiva que Well vinha agindo como um idiota desde o começo do ano. Outro berrou que era vergonhoso e desprezível um herói se embriagar e atacar uma princesa. Eles o chamavam de traidor, lixo, monstro, e gritavam que alguém como ele merecia morrer. Well ficou parado em choque, sem entender nada daquilo. Ele jamais atacaria a princesa Mariciel. Ele se lembrava claramente de estar em seu quarto de hóspede no castelo, descansando após o banquete. Elrin disse a Well que ele estava certo e que era completamente inocente. Isso tudo não fazia sentido algum, parecia uma piada cruel. O vice-capitão dos cavaleiros se aproximou com a mão na espada e um sorriso debochado no rosto. Ele falou com falsa compaixão que, mesmo sendo o portador da espada sagrada, Well havia conseguido fazer algo incrivelmente estúpido. Elrin murmurou que aquele homem sempre odiou Well e estava apenas esperando uma chance como essa. O vice-capitão inclinou-se e sussurrou no ouvido de Well que sua punição seria o exílio. Ele seria jogado para fora do reino como um criminoso. Well e Elrin ficaram chocados, incapazes de acreditar no que acabavam de ouvir. Well gritou que aquilo era absurdo, que o rei jamais aprovaria algo tão injusto e exigiu ver alguma prova. O vice-capitão sorriu, tirou uma carta do bolso e mostrou para Well. Afirmou que era uma ordem oficial, assinada pelo próprio rei Lord Vat. O povo começou a gritar que sempre souberam que Well era uma fraude, que se agarrou ao título de herói por tempo demais. Alguns chegaram a chamá-lo de impostor. O vice-capitão continuou sorrindo e disse que, no fim das contas,
Well não passava de um plebeu sortudo que puxou a espada sagrada por acaso, que deveria conhecer seu lugar. Ele chamou Well de herói falso. Elrin ficou horrorizada com tudo que ouvia. Ela insistiu que Well deveria falar, pois havia muitas pessoas que o admiravam e confiavam nele. Ela não entendia como podiam tratar tão cruelmente o herói que protegeu o reino por 19 anos. Mas ninguém podia escutá-la. Todos continuavam gritando para que Well deixasse o reino imediatamente. Então o vice-capitão entregou Elrin de volta a Well e disse que ele já sabia o que deveria fazer. Well não conseguiu responder. Sua voz havia sumido e sua mente estava pesada. Lentamente, ele caminhou até a pedra de onde havia puxado a espada sagrada 19 anos atrás. Com as mãos trêmulas, ele colocou a espada de volta no mesmo lugar. A voz de Elrin tremia enquanto ela dizia que sentia muito por não ter conseguido protegê-lo desta vez. Well balançou a cabeça e respondeu que foi graças a ela que ele se tornou um herói. Ele se desculpou por ser tão patético e agradeceu por tudo que ela fez por ele. Depois disso, o vice-capitão colocou Well em uma carruagem e o levou até a fronteira. Ao chegar lá, ordenou que os soldados o jogassem como se fosse lixo. Antes de ir embora, olhou para ele com um sorriso frio e disse que ele poderia ir para onde quisesse. A carruagem partiu sem hesitar. Well se levantou devagar e olhou para trás, para o reino de Clanrad. Seu papel como herói havia chegado ao fim. Ele imaginou como Elrin o repreenderia se estivesse ao seu lado, dizendo que heróis não podiam ficar doentes porque, se ficassem, quem protegeria o reino? Foi então que lembrou. Ele não era mais um herói. Sem a espada sagrada, ele não tinha nada. Abaixa a cabeça e se pergunta, o que vai acontecer com ele agora? De repente, uma adaga caída perto de seus pés falou com ele, dizendo que ele era realmente inútil sem ela. Well a pegou, assustado. Era Elring. Ele perguntou como ela estava dentro de uma adaga em vez da espada. Elring explicou calmamente que podia possuir aquela arma também. Mas então sua voz se encheu de raiva. Ela chamou Well de idiota por continuar fiel ao reino, mesmo depois de tudo o que fizeram. Não. Ele tem toda a razão. Disseram que o jogaram fora como algo descartável, provando que eram piores que bestas. Ela o repreendeu por ter caído na armadilha sem perceber. Elrin perguntou por que ele não lutou ou fugiu. Well mostrou a marca criminal gravada em sua mão. Disse que se reagisse poderia ferir alguém, e isso destruiria a imagem do herói que ele sempre quis ser. Sem aviso, lágrimas começaram a cair. Elrin perguntou por que ele estava chorando. Well respondeu que tudo virou contra ele de uma vez só. Eles caminharam pela noite até o amanhecer. No dia seguinte, encontraram uma vila pequena, onde algumas pessoas se compadeceram e deram um pouco de água e comida. Well agradeceu silenciosamente. Suas posses agora se resumiam a quase nada. Um saco pequeno, um cantil de água, um manto velho, a adaga onde Elrin vivia e algumas moedas que ele escondia no solado dos sapatos. Quando tentou entrar na próxima vila, os portões se fecharam imediatamente. O mesmo aconteceu em todos os lugares em que tentaram entrar. Elrin ficou revoltada e até gritou com os aldeões, mesmo sabendo que ninguém podia ouvir sua voz. Ela perguntou como os cartazes de procurado se espalharam tão rápido. Well respondeu que, por causa deles, ninguém o deixaria entrar em lugar nenhum. Elrin hesitou e perguntou se isso significava que ele não poderia mais viver em nenhum reino humano. Well disse que se continuassem procurando, talvez encontrassem alguém que os aceitasse. Elrin se perguntou quanto tempo aquilo duraria. Então, ela teve uma ideia. Sugeriu que fossem para o território dos demônios. Well ficou tenso e perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Elring explicou que ao oeste de Clanrad havia terras habitadas por raças não humanas. Segundo as lendas, era o lar de demônios e seres inumanos. Well disse que um lugar assim seria perigoso demais e que sem a espada sagrada ele não conseguiria sobreviver. Elring garantiu que ele conseguiria. Ela prometeu. Well respirou fundo e concordou. Eles começaram a caminhar na direção do território demoníaco. Ele disse em voz baixa que só estava fazendo isso porque não tinha mais para onde ir. Algumas semanas se passaram e Well estava rastejando pelo chão, completamente exausto. Ele disse que provavelmente morreria logo. Durante essa jornada, precisou escalar montanhas, andar longas distâncias sem comida e até fugir de javalis selvagens que o perseguiram pela floresta. Elring, porém, disse que nada daquilo seria capaz de matá-lo. Tudo ficou escuro diante de seus olhos. Quando ele abriu os olhos novamente, estava deitado no chão e uma mãozinha tocava sua testa com um graveto. Ele piscou e conseguiu focar. Era uma garotinha com chifres. Elrin falou primeiro, dizendo que já que Well não conseguia se expressar direito naquele momento, ela falaria por ele.
Elrin descreveu a aparência da pequena. Cabelo azul macio, olhos carmesim brilhantes e chifres vermelhos translúcidos. Ela comentou que, com um rosto tão gentil, parecia quase um anjo. Well reclamou, dizendo para Elrin parar de ler seus pensamentos. A menina então deitou a cabeça sobre a barriga dele. Well pensou que ninguém além dele podia ouvir Elrin mesmo. Nesse momento, uma mulher saiu das moitas e chamou a menina de Delilah, perguntando o que ela estava fazendo. Delilah respondeu chamando-a de mamãe. Animada, contou que Well queria comer insetos. A mãe olhou para Well com tranquilidade e curiosidade. Elrin sussurrou que aquela mulher era o segundo anjo que eles encontravam. A mulher pega a água para Well beber. Diz a Delilah que ele pedia água, não vermes. Elrin diz a Well que eles tiveram sorte de as duas o encontrarem a tempo. Ela também diz que os chifres, cabelo estranho e cor dos olhos mostram que provavelmente são demônios. A mulher pergunta a Well se ele gostaria de beber um pouco mais de água. Well olha para o rosto bonito dela e se pergunta se morreu e está no céu agora. De repente, ele faz uma reverência para ela, pede desculpas e depois agradece. Diz que desabou enquanto procurava o território demoníaco e jura que não é perigoso. Depois se pergunta se o cartaz de procurado dele chegou até o território demoníaco. A mulher diz que ele está bem. Delilah senta no colo de Well. A mulher diz que Delilah geralmente é tímida com estranhos, mas parece tão confortável com ele. Delilah sente a vibração na barriga de Well e corre para a mãe dizendo que ele está com muita fome. A mulher diz a Well que a casa delas fica perto e que ele pode descansar lá. Ele pergunta se ela fala sério. Ela concorda e diz que humanos as chamam de Oni-folk. Delilah se apresenta, e a mãe se apresenta como Natália. Eles chegam à vila Oni-folk. Natália levanta Well com facilidade como se ele fosse leve. Ele fica surpreso e pergunta como é possível. Ela explica que é chamado de Kiryoku, uma técnica de mana passada pela linhagem Oni. Elrin diz a ele que, focando mana em partes específicas do corpo, eles aumentam as habilidades físicas. Well pensa para si mesmo que Oni-folk são incríveis. Os outros Onis olham para Well em choque, pois raramente recebem visitantes. Então Natália dá roupas para ele e vai para a sogra. Well a segue, e ao entrar, a sogra de Natália dá as boas-vindas à vila Oni-folk. Diz que faz anos desde que tiveram um visitante humano. Ela se apresenta como Elisa, chefe da vila e sogra de Natália. Well pensa que ela parece jovem demais para ser sogra. Elrin diz a ele que as pessoas poderiam confundi-la com a irmã mais velha de Natália. Então, Elisa pergunta a Well como ele desabou na floresta. Ele responde que é uma longa história. De repente, eles ouvem um barulho alto do lado de fora. Well se pergunta se é o rugido de uma besta. Elrin concorda. Outros aldeões correm para o quarto de Elisa e dizem que uma besta mágica apareceu do nada. Informam a Elisa que os homens estão contendo com Kiryoku, mas é enorme e não sabem quanto tempo aguentam. Um aldeão quase chorando diz que tem uma mensagem do pai dele. A mensagem diz que eles tentarão conter a besta, mas ela requer um Oni-dash para afastá-la e ele pode não sobreviver depois de usar. Se acontecer, deixa o resto para eles. Elisa manda Natália levar Delilah e Well para trás. Ordena aos aldeões reforçarem a barreira. Well pergunta a Natália se Oni-folk tem jeito de matar bestas mágicas e o que é Oni-dash. Ela responde com um rosto sombrio que, mesmo entre demônios, matar besta mágica é difícil. Oni-dash é técnica secreta passada só para homens Oni. Eles quebram o chifre com Kiryoku e derramam toda a mana no chifre quebrado, criando uma lâmina vermelha afiada o suficiente para ferir besta mágica. Mas quem usa morre na hora. É ato heróico passado de pai para filho por gerações. Well sai correndo da casa de Natália dizendo que não deixará isso acontecer. Delilah tenta pará-lo, mas de repente tem flashes do marido dela. Well corre para a besta mágica. Elrin diz que ele não tem mais a espada sagrada. Well responde que sabe, e que precisaria de arma de minério mágico, o que significa que vai matar a besta sem espada e sem magia. Armas sagradas mudam de forma com mana, graças ao minério mágico na lâmina, mas ninguém sabe como o minério mágico é feito. Well pensa para si mesmo que, sem arma sagrada, ele não passa de um velho impotente. De repente, lembra dos rostos de Delilah e Natália, que o convidaram para a casa delas. Ele pega a adaga e bloqueia a garra da besta antes que perfure um aldeão. Well diz que ainda tem algo a fazer. Manda os outros aldeões recuarem. Eles perguntam quem ele é. Well responde que não importa agora, e que ele vai lidar com a besta. Diz a Elrin que o pescoço é o ponto fraco. Ela concorda. Depois pergunta como ele planeja derrubá-la sendo tão grande. Well responde que vai esfaqueá-la repetidamente até morrer. Elrin diz que ele realmente não entende nada. Well pula na besta sem pensar duas vezes. Natália assiste e tem flashes do marido perfurado por uma besta mágica. Well consegue desviar das garras da besta,
mas ela tenta comê-lo. A mão esquerda de Well é cortada dentro da boca da besta. Com a direita, ele começa a esfaquear a pele da besta mágica repetidamente. No final, a besta mágica cai no chão. Well também desaba. Ele não acredita que ainda está vivo. Olha para a adaga e diz que nunca pensou que poderia matar uma besta mágica sem arma sagrada. Elrin diz que ela o treinou por muitos anos. Elrin diz a ele que o mana dele é insano, que mesmo a adaga não sendo de minério mágico, ele inundou com tanto mana que virou uma pseudo-arma sagrada por um instante. Ela diz que ele comprimiu o mana na lâmina por um segundo, por isso funcionou. Well se levanta. Elrin diz que, em resumo, ele é muito mais forte do que pensa, pois matou uma besta mágica com força própria. Os aldeões ao redor começam a celebrar. Natalia corre para Well. Ele olha para ela e pede desculpas. Elrin diz para ele ranger os dentes, e quando pergunta por quê, um tapa acerta seu rosto. Natalia o repreende por lutar contra uma besta mágica sozinho com uma adaga minúscula. Ele tenta dizer que era um herói, mas ela ignora e grita que a vida dele vale mais do que ele pensa. Ele diz que é só um arranhão. Ela olha para a mão dele e diz que vai curar. Ele diz que não demora e ele cura sozinho, mas ela segura a mão e cura instantaneamente. Well não acredita. Pensa para si mesmo que é até mais rápido que a magia de cura da princesa Mariciel. Pergunta a Natalia se é uma técnica também. Então nota lágrimas nos olhos dela. Ela diz que está realmente feliz que ele está vivo. Well fica confuso e se pergunta o que deve dizer. De repente, Delilah grita com Well por fazer a mãe chorar. Ela abraça Natalia e diz para abraçar forte. Delilah também manda Well abraçar Natalia. Ele fica ainda mais confuso, pois só se conheceram hoje. Se pergunta quem quer abraçar um velho sujo. Realmente. Natalia agradece a Delilah por se preocupar. Depois pede desculpas a Well se causaram ofensa. Ele diz que não é assim e que foi ele quem a preocupou. Natalia segura a mão dele gentilmente e agradece por salvar Delilah e a sogra dela. Well lembra que achava que seu papel de herói tinha acabado. Delilah também agradece. Well diz gentilmente que está realmente feliz por ter podido protegê-las. Após Well derrubar a besta mágica que atacou a vila, ele explicou tudo a Elisa e aos outros, que era um herói que caçava bestas mágicas, mas foi incriminado por atacar a princesa e expulso do reino. Elisa diz que Oni-folk não julgam pelas marcas criminais. Mais que isso, para Oni-folk, Well deve se orgulhar por ser o herói que os salvou de uma besta mágica. Sem lugar nos territórios humanos, Well começa a viver na casa da chefe com Natalia e Delilah. Ele também assume o trabalho de caçar bestas mágicas ao redor da vila. Well come a comida caseira de Natalia e é deliciosa. Natalia diz que está realmente feliz que ele gosta. Após comer, ele sai para caçar as bestas. Então, o ferreiro Oni-folk chamado Grain chega até Well. Diz que finalmente conseguiu forjar algo bom para ele e pergunta se quer testar. Well olha para a espada e fica chocado, pois parece exatamente a espada sagrada. Grain diz que é só uma réplica. O espírito dentro de Ring possui a nova espada. Well diz que isso vai facilitar muito a caça. Grain diz que não resistiu em forjar as armas lendárias do mundo humano, pois estava animado para ver como ficavam. Well agradece a Grain e pede para pagar. Grain recusa e diz que, se Well não tivesse aparecido a tempo, Grain mesmo teria que fazer o Oni Dash. Well aceita a espada e continua matando muitas bestas. À noite, eles celebram a vitória de Well. O açougueiro Oni-folk, Darukin, chega até Well e manda ele provar a melhor carne deles. Well diz que se sente mal por comer a comida deles. Darukin segura o ombro de Well e diz que Well derruba a besta e graças a isso a vila está prosperando. Well explica que normalmente as pedras mágicas ficam perto do coração da besta e não podem ser extraídas de bestas imaturas. Darukin fica chocado ao descobrir que Well não sabia disso. Well continua dizendo que, no reino, ele só via as pedras mágicas sendo usadas para forjar a espada sagrada e a lança sagrada. Ninguém em Grenada sabia trabalhar com elas de verdade. Darukin conta que as pedras mágicas valem tanto quanto moedas de ouro. Algumas valem até mais. Tanto Well quanto Elring ficam de boca aberta. Well pensa que os cavaleiros deviam ficar com todas as pedras depois das caçadas. Elring comenta que os heróis estavam enriquecendo o país sem nem perceber. Darukin enche o copo de Well até a borda e diz que ele merece muito mais do que recebeu até hoje. Acrescenta que todos ali o valorizam demais e que, se o mundo humano o tratou como lixo, o errado foi o mundo humano. Elring concorda completamente com Darukin.
O açougueiro então manda Well comer, beber e aproveitar o quanto quiser e que prove a carne da besta. Elrin suspira que sente falta da época em que tinha um corpo de verdade. Muitos dias se passam. Uma noite, Natalia e Delilah entram no quarto de Well trazendo uma xícara de chá. Ele agradece a Delilah pelo chá. Natalia diz que já está na hora de dormir e que elas deveriam voltar para a cama. Delilah abraça Well com força e responde que não está nem um pouco com sono. Natalia olha para os dois e sorri. Parece que a Delilah se apegou mesmo ao Well. Ela nota que Well estava escrevendo várias anotações e pergunta o que ele está pesquisando. Well responde que todo mundo na vila foi tão bom com ele que ele só quer retribuir de alguma forma. Natalia insiste que ele já fez mais do que o suficiente. Well explica que percebeu uma coisa. A tribo Oni controla a humana muito melhor que os humanos, e se conseguirem canalizar isso direito, talvez seja possível impedir que as pessoas morram depois de usar o Oni Dash. Natalia pergunta, com a voz embargada, se ele realmente quer ir tão longe por eles. Well responde que foi a tribo Oni que o ajudou primeiro. Lágrimas escorrem dos olhos dela, e ela diz que vai preparar um lanchinho da madrugada para ele. Natalia, Delilah e Well ficam cada vez mais próximos e aproveitam o tempo juntos como uma verdadeira família. Elrin provoca Well na cabeça dele. Ela consegue ouvir os pensamentos dele alto e claro, e Natalia claramente não desgosta da ideia. Acrescenta que Natalia é uma mulher maravilhosa e que faz aquelas princesas reais parecerem feias perto dela. Well responde que não sabe se é bem assim. Ele diz que até se saiu bem como herói, mas no amor é um completo fracassado. Por isso foi traído. No fim das contas era só um cara com uma espada. Elrin retruca que ele está enfrentando monstros de verdade sem espada sagrada, e que ela está com ele porque ele é o Well, não porque ele era herói. Well ainda se pergunta por que Sua Majestade deu aquela ordem, mesmo tendo dito que o via como família. Elrin confessa que tem um segredo que guardou até agora. Ela revela que Well foi completamente incriminado pelas duas princesas. No banquete de Ano Novo, quando Marisciel serviu a bebida para ele, colocou droga no copo. Puta que pariu, que filha da puta. Enquanto Well dormia no quarto de hóspedes, as duas princesas entraram escondidas e forjaram uma cena de agressão. Um dia antes do exílio, Aliciel entrou correndo no quarto de Marisciel sorrindo e disse que o tio Well virou criminoso que desrespeitou a primeira princesa e que não havia provas nem testemunhas para desmentir. Como ela perdeu a consciência por causa da bebida, Well nem conseguiria se defender. Aliciel gritou pela janela feliz que iam expulsar Well do reino. Marisciel disse que talvez tivessem ido longe demais, porque Well era um tio muito querido. Aliciel respondeu que ela estava ficando mole demais e que jamais se casaria com ele. Quando o pai sugeriu que uma delas casasse com Well, as duas foram contra. Heróis deveriam ser brilhantes e jovens, e Well era velho demais para elas. O rei disse que ficaria feliz se uma delas aceitasse. A rainha Feliciel reforçou que, para manter a paz no reino, precisavam amarrar Well ao trono para sempre. Então, um dia, os olhos delas caíram em Bolamorte, o novo herói da lança sagrada. Na cerimônia de seleção, Aliciel disse que, com o obstáculo fora do caminho, agora seria uma competição entre as duas para casar com Bolamorte. Marisciel respondeu que não perderia. Elrin termina dizendo que tudo isso aconteceu nas costas dele. Vel não acredita que Elrin investigou tudo estando em forma de espírito. De repente percebe que foi vítima de um golpe real. Ele nunca imaginou que as princesas o odiassem tanto. Elrin manda ele parar de chorar e de se culpar. A culpa é das princesas que armaram contra ele, das cobras que usaram o plano para derrubá-lo, do rei e da rainha inúteis que não impediram nada, e dos cidadãos que viraram as costas sem pensar duas vezes. Eles são o problema. Well foi simplesmente traído. Well pergunta se realmente pode pensar assim. Elrin responde que ele não deve proteger quem não merece. A tribo Oni o acolheu e agora precisa dele. Ela nota o rosto estressado dele e fica furiosa. Era exatamente por isso que ficava quieta, porque sabia que ele ia se culpar demais e ela odeia vê-lo assim. Well pede desculpas por ser tão patético. Elrin responde que ele tem o coração de um verdadeiro herói, uma bondade avassaladora, e ainda tem ela para guiá-lo. Depois disso, Well sai para treinar com a espada. Elisa aparece. Ele a cumprimenta com um bom dia. Elisa agradece e diz que soube que ele está pensando em formas de ajudar a tribo Oni. Well responde que só teve uma ideia. Ela diz que se precisar de qualquer coisa, é só pedir. Well fica em silêncio. Então ela pergunta o que ele acha de Natalia. Moça bonita. Moça bem feita. Moça formosa. Ai, se madruga!
Well entra em pânico e pergunta o que ela quer dizer com isso. Elisa conta que Natália perdeu os pais para bestas mágicas e o marido, filho de Elisa, morreu há 5 anos. Mesmo assim, Natália nunca parou de sorrir e de sustentar a todos. Mas desde que Well chegou, tanto Natália quanto Delilah sorriem de verdade. Elisa acredita que as duas gostam muito dele, mas são os sentimentos de Well que ainda não estão definidos. Depois diz para ele não complicar demais. Well se aproxima. Elisa fala que não está pedindo que ele carregue tudo sozinho, só quer uma única promessa: que ele não morra, porque nunca mais quer ver Natália e Delilah chorando. Well sai para caçar bestas. Ao voltar, vai até Grain. O ferreiro pergunta se ele veio afiar a espada. Well entrega um saco cheio de pedras mágicas. Grain não acredita no que vê. Well diz que caçou todas as bestas ao redor da vila e colheu todas as pedras. Grain responde que ninguém faria isso sozinho e pergunta o que Well está planejando. Well lembra que Grain disse que pedras mágicas valem ouro e que, se não for suficiente, ele vai caçar mais. Então pede que Grain forje uma espada extremamente forte, mais dura, resistente e afiada. Grain sorri e pergunta se ele vai arriscar a vida de novo. Depois conta que sempre sonhou em forjar uma arma lendária, mas nunca conseguiu por 2 motivos: os materiais e o portador. Exige uma quantidade absurda de pedras mágicas e alguém com habilidade para empunhá-la. Grain sorri confiante e diz que vai forjar a espada definitiva, e pergunta se Well vai ajudá-lo a realizar esse sonho. Well responde na hora que claro que vai, e assim começa o plano de criar uma espada poderosa, uma lâmina forjada inteiramente de pedras mágicas. Enquanto isso, Bola-Morte retorna ao reino de Grenada após sua primeira caçada. O comandante dos cavaleiros, Grandel Murra, conta ao rei Lord Vat que o herói Bola-Morte matou uma besta mágica gigantesca logo na primeira expedição. Entrega a pedra mágica colhida ao rei. Lord Vat olha e diz que nunca viu uma pedra daquele tamanho em décadas. Acrescenta que o antigo herói da espada, Well, só caçava monstros pequenos, mas o novo herói é incrível. O rei suspira aliviado. Pergunta onde o herói está agora. O comandante responde que as princesas estão cuidando dele. O rei pergunta o que ele quer dizer com cuidando. O comandante explica que o herói deve ter ficado exausto da primeira caçada e, assim que chegou ao castelo, desmaiou de sono. Lord Vat pensa que isso nunca aconteceu com Well. O comandante sorri e diz que, com toda a humildade, Grandel Murra veio relatar no lugar do herói. O rei elogia e diz que, mesmo podendo usar a lança sagrada, Bola-Morte ainda falta experiência, então conta com Grandel para apoiá-lo. Grandel garante que sim. Um homem observando da janela pensa que atrasaram as caçadas de propósito para deixar a besta crescer e o herói novato parecer impressionante. Ideia realmente idiota. Enquanto isso, Delilah, Natália e Well vão ao mercado da tribo Oni. Well olha em volta e comenta que todo mundo está tão animado que parece festival. Natália responde que estão simplesmente muito felizes. A região tem muitos avistamentos de monstros, então visitantes de fora são raridade. Os olhos de Delilah brilham para uma caravana comercial. Ela conta a Well que é a primeira em anos e que é uma chance rara de ver mercadorias e pessoas de fora. Pede que ele vá com elas. Well pensa que Natália e Delilah estão super animadas e totalmente adoráveis. Elring repete os pensamentos dele em voz alta. Well pede que pare de ler a mente dele. Eles aproveitam tudo no mercado. De repente, um homem chamado Balarak desaba no chão. Ele pergunta a Well se ele é o herói da espada do reino de Grenada. Well pergunta quem ele é. Tanto Natália quanto Delilah recuam para dar espaço. Balarak senta na frente de Well com cara de depressão e pede desculpas por terem expulsado Well do reino. Conta que Grenada está em sérios apuros. Bestas mágicas estão enxameando as áreas próximas. Rotas comerciais estão inutilizáveis e até se aproximar é perigoso. E quem disse que isso é problema meu? Balarak é o capitão da caravana comercial que viaja entre terras humanas e demoníacas centradas no reino. Well diz que o reino tem um novo herói agora. Balarak responde que as coisas não estão indo bem com o novo herói. Depois de cada caçada, ele desmaia e dorme por vários dias. Well não acredita. Pergunta com que frequência o novo herói caça. Balarak diz que, segundo informações, é uma vez a cada 7 dias. Quanto mais uma besta cresce, mais difícil fica matá-la. Por isso, Well sempre as matava quando estavam prestes a se transformar. Passou 10 anos fazendo isso para manter tudo sob controle. Well pensa que os monstros ao redor do reino já estão fora de controle e o novo herói é inexperiente. Elrin diz que a lança sagrada pode estar grande demais para o novato.
Well se pergunta o que vai acontecer com as pessoas que vivem lá, se o reino está condenado. Balarak responde que esse foi o caminho que o reino escolheu sozinho. Expulsaram Well, então ele não precisa se preocupar com eles. Well concorda, mas ainda fica um pouco preocupado. Balarak pergunta se Well odeia o reino. Well responde que não. Ficou chocado com tudo, admite que também teve culpas. É só um cara comum e sem graça de origem humilde. Consegue entender por que as princesas e alguns nobres o odiavam. Não, você é burro, cara, que loucura. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Well continua dizendo que, graças ao que aconteceu, conheceu pessoas que o aceitaram de verdade, e por isso está grato. Balarak diz que também está grato, porque Well matou monstros perto das terras demoníacas, e ficou muito mais fácil trabalhar com a tribo Oni. Acrescenta que poucos humanos negociam com demônios, e que seria ótimo se Well continuasse apoiando. Elrin comenta que Well acabou acendendo a chama de comerciante dentro de Balarak. No dia seguinte, Balarak faz um pedido a Well: escoltar a caravana comercial até a fronteira. Well mata vários monstros pelo caminho. Ao chegarem à fronteira, Balarak agradece e sugere que façam uma pausa rápida. Well concorda e pensa que parece que eles vão voltar para a vila antes do pôr do sol. Não há necessidade de pressa, e Grain e os outros estão vigiando a vila mesmo. Se algo ruim acontecer, ele pode voltar correndo em meio-dia. Balarak agradece de novo e diz que foi a viagem mais segura que já tiveram. Elrin pergunta a Well se ele está planejando comprar algo para Delilah e Natália com a recompensa. Well responde furioso para ela não ler os pensamentos dele. Depois diz que não está fazendo o trabalho por recompensa, mas para checar se algum monstro selvagem escapou para o território demoníaco, mas nada parece sério. Well conclui que estava sendo cauteloso demais. No momento seguinte, uma besta salta de cima. Well escapa da mandíbula. Ele salta alto e faz um corte profundo no corpo dela. A besta foge para a floresta apavorada. Balarak diz que é realmente incrível como ele fez a besta fugir com um único golpe, como um verdadeiro herói. Well de repente percebe algo. Ele diz a Balarak que sente muito e que precisa cortar a escolta curta e recusar a recompensa. Balarak diz que o pedido foi cumprido e que vai pagar sem ouvir nada. Well corre atrás da besta. Balarak percebe que ele está perseguindo o monstro. Diz que ela já fugiu e que não há necessidade de ir atrás. Outro mercador comenta que ela pode estar indo para a vila da tribo Oni. Na vila da tribo Oni, Delilah está sentada num canto com cara de decepcionada. A avó Elisa pergunta a Natália o que aconteceu com Delilah. Natália responde que, quando Well saiu para escoltar a caravana, ela ficou tão triste. Delilah diz que quer brincar com Well. Natália conta a Elisa que ela se apegou demais a Well. Elas ouvem o som de algo se aproximando da vila. Delilah diz a Natália que deve ser Well. As duas vão para a entrada da vila. Delilah diz a Natália que quer ser a primeira a dizer bem-vindo de volta pro tio Well. Natália sorri e diz que também quer dar boas-vindas a ele, mas as duas ficam chocadas ao ver que não é Well, mas um monstro enorme. Natália abraça Delilah. A notícia do monstro atacando a vila se espalha por toda a vila. Elisa ouve e reza para que não sejam Natália e Delilah. Natália carrega Delilah nas costas e tenta fugir do monstro. Ela se pergunta por que um monstro tão grande está perto da vila. Tropeça numa pedra e cai no chão. O monstro se aproxima rápido demais. Natália olha para o monstro e pensa que pelo menos deve ajudar Delilah a escapar. Delilah abraça Natália forte e diz que tá tudo bem porque o tio Well está vindo. As garras enormes do monstro estão prestes a perfurar seus corpos macios, mas de repente Well aparece e arranca as duas da pata do monstro. Ele diz a Natália que pede desculpas por chegar tarde. Tanto o rosto de Natália quanto o de Delilah se iluminam. Delilah dá boas-vindas de volta. Então Well pede que Natália e Delilah fiquem para trás. Natália olha e percebe que ele se machucou protegendo elas. Pede que ele espere, mas sem ouvir nada, Well corre para o monstro.